Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Bom dia, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Muito bom estarmos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Vamos estar orando para que o Senhor nos abra o nosso coração para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos concedeste. Obrigado por estarmos aqui na sua casa para aprendermos mais e mais de Ti, Pai. Nos oriente, faça que guardemos a sua palavra em nossos corações. Abençoe nosso pastor na palavra que ele vai nos trazer. Em nome santo de Jesus, amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão, número 375. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o nosso Deus. No final a gente vai fazer aquele arranjo que fica muito bonito, né? Desse cântico na última parte dele, na última parte do coro, nós vamos estar fazendo um arranjo dele. Vivo feliz, pois só de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu fui submetido, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Continuando de pé, vamos estar louvando ao Senhor, ainda que a figueira não floresça. Amém? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro
seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração, nos lembrando de algumas coisas que aconteceram nessas semanas. Irmãos que tem o nosso grupo de WhatsApp, sabe, né? Da preocupação que nós estamos tendo com a Sara, filha do nosso irmão Wellington. Nosso irmão Wellington, ele pediu desligamento da nossa igreja por problemas particulares, mas ainda a gente ainda tem muito acesso ainda a ele, nós conversamos muito com ele, ele ainda participa do nosso grupo de WhatsApp da igreja, e a gente viu o que aconteceu com a Sarinha. Então vamos estar orando pela Sara, para que Deus esteja ajudando aquela criança a ter equilíbrio, né, para que isso não aconteça novamente. Vamos orar para a recuperação dela. O que aconteceu na vida dela foi um milagre, porque a situação dela era muito grave. Eu, inclusive, quando vi no WhatsApp da nossa igreja, eu liguei logo para o nosso irmão Hélio, a gente orou junto, quando nós conversamos, e a gente precisa muito dar um amparo espiritual à família do Wellington e ao Wellington também. Então vamos nos lembrar desse irmãozinho que é tão querido nosso. Também essa semana nós tivemos o irmão Jorge, ele indo levar a nossa irmã Deise para o trabalho, ele sofreu um acidente de moto, mas não foi nada grave, graças a Deus, mas estão machucados. O irmão Jorge, ele bateu com o rosto, ficou com o rosto bem inchado, a Deise sofreu uma luxação no braço, o Jorge machucou a perna, e eles estão em recuperação. Por isso que
O irmão Jorge hoje não está tocando a bateria aqui, né? Além dos irmãos Tomás e o irmão Seu, estão acostumados a chamar de apelido, agora, né, eu ia chamar de apelido, né, não é pegar bem, né? E eles estão trabalhando, por isso que não estão aqui. Então vamos orar também. Didi está viajando também, foi cuidar da mãezinha dela lá em Campos. Vamos estar orando por esses irmãos. E além da nossa coluna de oração, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet, a família pastoral, missões nacionais. Nós temos a nossa bandeira ali em cima, representando esse período de campanha. Nós temos também uma senhora chamada Rosa Maria. Eu não me lembrava dela, mas na quarta-feira nós citamos o nome dela, nós falamos na coluna de oração e vamos estar orando por ela. Rosa Maria, nós já fizemos um culto do Café Abençoado lá na casa dela, ali em Itaipuaçu. Os irmãos devem se lembrar desse culto. Eu acredito que foi naquele condomínio que a gente fez ali dentro, né? E ela faz parte da nossa coluna de oração, porque ela tem acompanhado os nossos cultos e tem pedido oração, tem mandado, inclusive, um abraço para a nossa igreja. O Marlon, que está indo para missões nacionais, Carlos Alberto, Márcia, Gilvânia, Marcelo, Maldonado, Valnério, João, Marcelo, Dirceu, Aidaci, irmão Dirceu também, ele na quarta-feira, ele agradeceu a Deus porque tem tido muitas melhoras no tratamento dele. Aqueles irmãos que não sabem, nosso irmão Dirceu, ele enfrenta um problema de saúde. A gente vê aquele homem forte aqui, trabalhando na obra do Senhor, mas ele enfrenta um problema de apneia do sono muito grave. Ele tem feito um tratamento melhorado e também um problema no coração, mas Deus tem abençoado e tem honrado esse servo do Senhor. Então, ele, graças a Deus, agradeceu a Deus na quarta-feira, já encontrando melhoras no tratamento. Aidaci, Iraci, Edmeia, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, abençoe, Senhor, todos os pedidos feitos, todos os nomes que foram citados. Toma, Senhor, cada um deles em Tuas mãos. Abençoe também aqueles pedidos que estão nos corações dos Teus servos aqui nessa manhã. Sonda cada coração, Pai. E esteja, Senhor, também alcançando aqueles que estão assistindo o nosso culto pela internet ou que hão de assistir o nosso culto. Que eles possam ser alcançados pelas Tuas bênçãos também e que Tu possa, Senhor, estar derramando sobre eles as Tuas misericordiosas bênçãos e, Senhor, a Tua unção esteja sobre cada um deles. Senhor, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé novamente, irmãos? É um exercíciozinho, eu não queria deixar os irmãos muito tempo em pé, lendo a coluna de oração. Tu és soberano. É um hino de exaltação ao nosso Deus, a soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e
esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar passando a reflexão da palavra de Deus. E o tema dessa manhã é o sol e a luz. O texto que nós estaremos lendo está em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, uma parte do Sermão da Montanha. Nós vamos estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Usa o Teu servo na reflexão dela, Senhor, e prepara os nossos corações para recebermos a instrução que está nela para os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos o Sermão da Montanha, nós vemos aqui Jesus ensinando aquelas pessoas que estavam próximas, e principalmente os seus discípulos estavam muito próximos dele ali. Nós vemos que logo após a introdução do sermão, vem uma responsabilidade. É claro que nós gostamos muito mais de ouvir aquilo que vamos receber do Senhor, as bênçãos do Senhor. Nós buscamos a alegria, para a nossa vida, e o Sermão da Montanha vem falando sobre uma alegria que está em Deus, uma alegria que nós recebemos em Deus, de tudo aquilo que é diferente desse mundo, porque fala, por exemplo, de felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Mas isso tem um sentido, isso tem uma didática. Jesus está dizendo sobre a necessidade dessas pessoas procurarem a Deus, tendo em seus corações a pobreza espiritual para serem supridas por Deus. Então, ali Jesus está didaticamente ensinando e falando sobre essa alegria que nós podemos encontrar no reino dos céus. Mas logo depois, ele entra na responsabilidade dos seus discípulos. E ele usa duas coisas que entram na questão da responsabilidade nossa nesse mundo, onde nós vemos o sal e a luz sendo os símbolos dados àqueles que são seus discípulos. Vocês são, começa assim a exortação do Senhor aos seus discípulos, o chamado para a responsabilidade. Porque nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, também assumimos uma responsabilidade, um papel nesse mundo. E Jesus Cristo usa esses dois símbolos, o sal e a luz, porque eles têm um propósito significativo na vida do crente e na vida da humanidade também. Mas disso nós não podemos fugir. Você não tem como não ser sal, porque se você não for sal do jeito que o sal é, e nós vamos ver isso daqui, você não tem valor. Se você é luz,
Você não pode ser abafado, a tua luz não pode ser apagada, a tua luz não pode ser tapada, a tua luz, ela tem que brilhar. Então Jesus Cristo está falando a respeito dessa responsabilidade. E quando nós, que somos discípulos de Jesus, ouvimos uma exortação dele, o que nós fazemos? Nos tornamos o quê? Submissos a uma exortação de Deus. Por quê? Quando aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, ele abre o seu coração para Jesus, nós aceitamos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Tanto que nós cantamos agora há pouco, né? Tu és soberano sobre a terra. Nós não temos mais aquele sentimento de sermos de nós mesmos, mas entregamos a nossa vida para um Senhor que é soberano na nossa vida. Então, todas as vezes que nós vemos uma exortação no imperativo, vocês são, é dever nosso de cumprir essa responsabilidade, de sermos submissos a isso. Então, peraí, eu tenho uma responsabilidade. Logo que acaba a introdução, vem a responsabilidade. Então, eu tenho que ser. Não é uma opção de que, eu posso ser, ou eu preciso ser. Eu tenho que ser sal para esse mundo. O sal era algo indispensável naquele tempo. Era algo importantíssimo. Era algo até muito caro. O sal, muitas vezes ele era chamado de sal de Sodoma, porque ele vinha daquela região do Mar Morto. E esse sal, ele tinha um valor muito grande naquela época, porque com o sal você trocava até mercadorias. O sal era uma moeda de troca. O sal ele tinha uma dificuldade muito grande para se chegar naquelas regiões ali da Palestina, por causa da distância. Então, quando nós vemos Jesus Cristo ele colocando essa responsabilidade sobre a sua igreja, é alguma coisa que nós não podemos dizer assim, eu não tenho como ser o sal desse mundo. Não, você precisa ser, porque você é importante. Jesus Cristo, quando ele falou aos seus discípulos que nós seríamos sal e luz, ele demonstrou o quanto nós seríamos importantes. E quando nós estudamos a respeito das propriedades do sal, nós vemos algumas coisas. Alguns escritores antigos, por exemplo, tem um chamado Diogneto, ele era do século II depois de Cristo. Eles defendiam uma tese, muitos outros escritores dessa época, eles defendiam uma tese dizendo o seguinte, que se não fosse o sal nesse mundo, quem é o sal? Você é o sal. Se não fosse o crente nesse mundo, esse mundo já havia sido destruído. Essa era a tese defendida por vários escritores ali no primeiro, no segundo, no terceiro século. Eles falavam a respeito dessa responsabilidade que temos nesse mundo. Olha, a sociedade pode até não ver a igreja trabalhando, mas ela precisa sentir a igreja trabalhando. É uma das propriedades do sal. Porque a gente vê o sal na comida, se a gente estiver vendo o sal na comida, nós não podemos nem comer aquela comida, não é verdade? Porque nós vamos ver que a comida ela está muito salgada. O sal ele serve apenas como pitadas para dar ali um gosto naquela comida. Mas agora a gente sente. Olha, quando nós estamos na sociedade, nós estamos influenciando aquele lugar onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos estudando, aonde nós estamos vivendo, na nossa vizinhança.
As pessoas podem até não ver isso, mas elas precisam sentir isso em sua vida. O quanto é importante a presença da igreja na sociedade. Eu estou falando de uma forma individual, como igreja de Jesus Cristo, como sais individuais aqui, vamos dizer assim, né? Então nós precisamos fazer sentido para uma sociedade, nós precisamos influenciar uma sociedade. Olha, nós como crentes em Cristo Jesus, nós preservamos a ordem numa sociedade. E nós temos que buscar isso. Porque se nós não tivermos um posicionamento diante da sociedade, e se nós também não começarmos a influenciar essa sociedade, antigamente, os crentes eles não queriam saber muito de política. Eles falavam o seguinte: bom, eu não preciso saber de política. O crente ele não pode se meter em política. Eu acredito nisso. O crente, eu digo assim, um pastor, o crente, se for membro de uma igreja, se ele quiser ser político, ele pode ser político, não tem problema nenhum. Só que vai entrar num campo minado. Precisa saber disso. Bom, eu quero ser vereador aqui da cidade de Maricá. Se você tem a possibilidade de você se candidatar e ser vereador, seja vereador, mas também, chegando lá, seja salvo. Não se deixe misturar, porque algo que acontecia naquela sociedade, a gente vai ver quando o sal se mistura, o que acontece, né? Naquele tempo, quando o sal ele se misturava a alguma substância, isso tirava a propriedade do sal. Então, se quer ser um político, se quer entrar em alguma área da sociedade, entre, mas sabendo que você precisa entrar para fazer diferença. Não para ser contaminado com as coisas desse mundo. O pastor, ele deve fazer da seguinte forma: quer ser político também? Então sai do ministério, vai ser político. Mas também influencie também a política, a sociedade, faça alguma coisa de bom para a sociedade. Mas a igreja precisa estar politizada para saber o que vai se fazer na hora da votação, na hora do dever cívico. Por quê, irmãos? A igreja, em muitos lugares da América do Sul, da América Central, já está sendo perseguida. E isso está vindo através do poder político. Daquelas mesmas pessoas que os crentes botaram em algum lugar lá na política, e depois eles estão sendo perseguidos por causa do seu voto. Então a gente precisa estar atento para isso. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos buscar o conhecimento. O que está acontecendo? Nós precisamos nos contextualizar diante da sociedade. Isso é próprio da igreja mesmo. A igreja precisa saber qual é o seu contexto. Em que ela tem que influenciar? Em que ela tem que se posicionar no momento da sociedade? Porque nós estamos vendo aí muitas coisas que estão chegando. Ideologia de gênero. Isso é cristão? Isso é bíblico? Isso é correto? Nós podemos aceitar? Se não, espera aí, por que eu vou colocar alguém que defende isso? Então, são uma das coisas. Se o crente não ficar sabendo, não, eu vou estar falando que eu gosto muito dele. Acho bonitinho. Teve uma vez que uma pessoa virou e falou: eu vou votar nele porque tem cara de triste. Alguém falou isso na hora de votar em alguém, porque tem cara de triste. Aí eu fico com pena dele, vou votar nele. Você vê que isso é a maneira de nós identificarmos alguém que vai comandar o nosso país, ou que vai dirigir um estado, um município, que vai influenciar na política, irmãos. Isso é falta de entendimento. Então, nós temos que colocar em ordem a sociedade através de quê? Através de conceitos morais e éticos. Nós precisamos buscar isso na sociedade. Um conceito moral e ético que o crente deve assumir diante da sociedade. Isso é um exemplo, isso é um testemunho para a sociedade. E muitas vezes, quando nós nos posicionamos dessa forma, numa forma moral e ética, nós somos criticados. Às vezes até perseguidos por tomarmos um posicionamento. Mas não importa. Se nós não formos esse referencial na sociedade de moral, de ética,
de coisas que agradam a Deus, então qual o sentido de eu ser crente em Cristo Jesus? Qual o sentido da igreja se ela não influencia? Então nós precisamos buscar isso para que na sociedade haja equilíbrio, porque quando a sociedade perde conceitos morais e éticos, ela está fadada à destruição. Eu já vi vários documentários que mostram que muitos impérios ruíram, impérios que foram grandes impérios, eles ruíram por causa da decadência moral e ética dessa sociedade, por deixarem entrar dentro da sociedade coisas que eram depravadas, coisas que levavam a sociedade à destruição, e esses impérios ruíram. Então, se nós deixarmos nesse tempo entrar conceitos que não agradam a Deus, que desagradam a Deus, que vão de encontro à realidade moral e ética cristã, se nós não nos posicionarmos, a culpa vai ser nossa. E eu estava falando sobre a propriedade do sal, sobre essa mistura. Olha, quando nós começamos a ser uma igreja que aceita a mistura das coisas com o mundo, perdemos essa propriedade. E muitas coisas estão entrando, estão se misturando às pregações à igreja. Muitos pregadores estão misturando coisas do mundo e adequando, né, as coisas do mundo à igreja. E isso tem causado uma mistura muito grande, ao ponto de ter muitas pessoas que vão à igreja, mas não conhecem a verdade da palavra de Deus. Eles não conhecem a Bíblia. Porque de cima do púlpito se ensina aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Não o conhecimento da palavra de Deus e aquilo que agrada a Deus. Na quarta-feira nós estamos falando sobre esse conhecimento através do livro de Provérbios, aonde o escritor aos Provérbios, ele quando fala sobre sabedoria, ele não está falando sobre sabedoria humana, não. Ele deixa bem claro, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando ele fala de sabedoria, é tudo baseado naquilo que é a sabedoria que vem de Deus. E é nisso que nós temos que nos basear, é nessa fé que nós devemos nos basear, a fé na palavra de Deus. E os conceitos bíblicos se chocam com uma sociedade mundana, a sociedade desse mundo. A sociedade com as coisas seculares, elas se chocam quando nós as confrontamos. Então, nós não podemos perder essa propriedade. Sabe por quê? Porque o sol se torna insípido. Quando o sol perde essa propriedade, o que Jesus Cristo fala? Ele é jogado e pisado pelos homens. Ele perde o seu propósito. O sal era tão importante, mas era para quê? Para manter ali os alimentos, né, as carnes ali, manter as propriedades dos alimentos ali conservados. Olha que coisa importante. Fica um dia sem geladeira para você ver o que acontece com as coisas que estão dentro da tua geladeira. Pode estragar tudo. Se a geladeira não tiver um motor ali que segure bem ali, aquele momento ali de falta de luz. Naquela época não tinha nada disso. Então o que conservava os alimentos era o sal. Era uma coisa muito importante. E o que dá sabor é o sal também. Mas quando esse sal perdia a propriedade, sabe o que as pessoas faziam? Elas não tinham, por exemplo, escadas de cimento, de madeira, eles não faziam nada disso, eles faziam geralmente essas escadas de barro. Eles pegavam esse sal e jogavam nas escadas para que endurecesse ali e ficasse mais ele aderido àquela terra, aquele chão que era jogado ali. E quando ele perdia a propriedade também, ele era jogado nas estradas, para que também ele aderisse às estradas também, quando chovesse, não ficasse tão enlamaçadas. Por isso que Jesus Cristo ele fala isso, olha, ele serve para ser pisado, ele deixa de ter valor.
Agora, quantas pessoas já experimentaram uma vida cristã, já estiveram dentro da igreja e hoje em dia estão no mundo? Já contei para vocês várias experiências sobre o tempo que eu evangelizava em Niterói à noite, num grupo chamado, que tinha o nome de Chamados para Fora. Certa vez, as mulheres desse grupo, do nosso grupo, elas iam evangelizar as prostitutas. E, em certo momento, quando elas foram evangelizar uma menina, a menina já foi missionária. Já participei do grupo de louvor da minha igreja. E hoje estou aqui. Ela foi só um dia. E hoje está o quê? Sendo pisada pelos homens. Aquela mesma menina, que as meninas, quando voltaram, falou, uma menina linda, mas estava sem um dente da frente. Por quê? Porque em um dos programas, um homem agressivo teve relações com ela, mas no final deu um soco na boca dela e arrancou um dente dela. E ora, nós vimos muitas pessoas nessa situação. Vai dentro dos presídios. Vai lá. Faz evangelismo lá. Vários já foram batizados em uma igreja cristã, vários já foram criados dentro de uma igreja evangélica. Vai ver os nomes deles. Os nomes deles já indicam de quem que eles são filhos. Se você for olhar Isaías, por que foi dado esse nome a ele? É filho de crente. Ele queria escolher um nome bíblico para ele, Isaías, Deus é salvação. Está lá dentro da cadeia. Vários Elias, Eliseus, Eliezer, várias Martas, várias Marias. Pessoas que hoje estão sendo pisadas pelos homens. Porque perderam o seu sabor. Bom, agora nós vamos para a luz. Também é um símbolo dado por Jesus a nós. Bom, nós vemos logo no início ele dizendo para os seus discípulos: vocês são a luz. E a luz do quê? Do mundo. Bom, o que nós vemos como mundo? Nós entendemos como mundo relacionado à luz. Nós entendemos o mundo uma coisa associada a trevas. Aquelas pessoas que estão em trevas precisam de luz. Mas, pastor, se João diz que, quando escreve lá no início, lá no primeiro capítulo, que o próprio João Batista não era a luz, mas que Jesus é a luz que deveria vir ao mundo. Ele fala sobre Jesus como a luz. Ele é a luz. Mas a igreja, ela tem o conhecimento que é relacionado também à luz. Nós é que temos que ensinar as pessoas sobre esse conhecimento de Deus. Essas pessoas que estão em trevas precisam do conhecimento. E quem é que ensina essas pessoas esse conhecimento de Deus? A responsabilidade está com a igreja. Nós vamos confirmar isso na palavra de Deus. Porque não são os anjos que ensinam a sociedade, não são os anjos que ensinam os homens. Não é responsabilidade do Espírito Santo em ensinar, ele ilumina. Nós buscamos o conhecimento, ele traz iluminação e depois ele convence. Amém? Até aí todo mundo está concordando que isso é bíblico. Mas agora o responsável por ensinar é a luz, é a igreja. Então nós é que temos essa responsabilidade. O mundo também tem a conotação de ignorância, não de estupidez, de burrice, não, ignorância, falta de conhecimento. O mundo muitas vezes tem a falta desse conhecimento, por isso que não crê em Cristo Jesus, que ainda não recebeu a palavra.
são ignorantes ainda. Mas nós temos uma responsabilidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele escreve do 14 ao 16, ele diz o seguinte: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Mas aí a gente pode pensar assim, quem são essas pessoas más? Pode vir um questionamento. Aí Paulo diz que não querem saber de Deus. As pessoas que desprezam a Deus, para Deus, elas são consideradas como pessoas más, que desprezam o conhecimento de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. E aí ele diz, como vem esse brilho? Entregando a elas a mensagem da vida. Está vendo como é que é a nossa responsabilidade? É nessa hora que nós brilhamos. Muitas vezes a gente não pode falar, não tem como falar, mas o testemunho vai brilhar. É dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, com a nossa própria vida. Nós somos o quê? Carta escrita por Deus. Paulo fala isso. Às vezes nós não vamos nem conseguir falar, porque uma pessoa não vai querer ouvir da palavra de Deus. Mas ela vai ler na nossa vida, através do nosso testemunho. Aí ele diz no versículo 14, vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída. Irmãos, a gente pode ver isso no relato do pátio, na hora do julgamento de Jesus Cristo. Onde a gente vê escrito lá em Marcos, Mateus, em Lucas, em João, no caso, o relato, onde Pedro está lá se aquecendo na fogueira, e aí vem alguém, andava com ele. Você se parece com ele. Você fala como ele. A gente vê ali que o crente, ele não tem como se esconder daquilo que ele é. Por isso que Jesus Cristo, ele usa uma cidade, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por quê? Essa cidade, ela vai ter luzes acesas nas casas. E não se pode esconder isso. Os satélites que orbitam a nossa Terra, até os mais distantes, o Hubble está a milhões de distâncias, a distância da nossa Terra, já estão perto de outros planetas muito distantes, eles conseguem visualizar as luzes acesas do lado escuro da Terra, quando o Sol não está batendo, porque vai fazendo isso, né? A rotação, e a Terra vai girando, mas o lado que estão acesas as lâmpadas da Terra, consegue ser visualizado através de uma distância muito longa, anos-luz de distância. E assim também é a vida do crente. O crente, ele não pode se esconder. A igreja, ela não pode se esconder. Uma igreja que fica escondida dentro de 4 paredes, vivendo só para ela. Teve uma vez que alguém crente virou e falou, ficou escandalizado com algo que ouviu de cima do púlpito. Ele ouviu que um pastor virou e falou assim, irmão, vamos trabalhar só para a gente? A gente já tem um grupo muito bom de irmãos aqui na nossa igreja, nós estamos estruturados, vamos trabalhar só para a gente, se vier alguém, tudo bem, mas não vamos nos preocupar mais em pregar para que as pessoas venham e aceitem a Cristo e venham para a nossa igreja, não. Nós já estamos com um grupo legal aqui, não se esconder. Isso não pode sair de cima do povo. Dessa igreja chegar um dia a crescer e ficar tomado todos os bancos e a galeria, é hora de fazer o quê? Vamos ver qual o grupo que
tem maior aqui numa região, vamos pegar esse grupo, vamos formar uma congregação lá, e aquela congregação vai virar uma nova igreja, e aquela igreja vai crescer. É essa que tem que ser a visão da igreja. É uma visão de mundo, não uma igreja voltada para si mesma. Ela acaba se escondendo. Versículo 15 diz assim: ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Nós não podemos deixar que nada esconda o brilho que há em nós. Não deixa que ninguém esconda esse brilho. Não se retraia. Mas se coloque no lugar onde você precisa se colocar como crente em Cristo Jesus. Proclame a mensagem do Evangelho. Dê testemunho desse Evangelho. Por quê? Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós fazemos isso, a luz de Cristo brilha em nós, somos um exemplo. Buscamos pregar o Evangelho da salvação. Trazemos nossos amigos, nossos parentes para Cristo, para a igreja. Nós estamos realizando aquilo que o Pai quer que nós façamos, aquilo que Jesus Cristo nos manda fazer. Nós estamos brilhando. Me lembro do pastor Diné René Mota. Ele foi para uma igreja e ele estava lá como interino dessa igreja. E uma sessão de domingo pela manhã, estava no momento de ser chamado aquelas pessoas que viessem à frente para dar a sua profissão de fé. E ele fez o apelo naquela hora, e aquelas pessoas que vieram para frente, 3 pessoas vieram à frente. E ele pegou a profissão de fé do primeiro irmão que estava à frente, falou e perguntou assim: quem é que te trouxe para a igreja? Levantou um rapazinho, cavanhaquinho, cabelinho incrementado, uma blusinha meio espalhafatosa. Aquela pessoa que você olha assim e fala assim: fulano não deve dar exemplo nenhum de cristão. Porque está vestido de uma forma diferente, tem um cavanhaque mais incrementado, um cabelinho mais arrumadinho também. Irmão, fica de pé, irmão, ficou de pé. Parabéns, irmão. É isso aí, tá vendo? Você convidou a pessoa, você deu exemplo, deu testemunho e tal. Você pode sentar. Pegou a profissão de fé. Irmão, quem é que foi? Fulano de tal, irmãozinho incrementado, levantou de novo. Ficou de pé. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Continue sendo essa bênção. Tal. Terceiro irmão. Quem foi? O mesmo. Cavanhaquinho levantou novamente. Olha, irmãos, às vezes, aquele que a gente acha que não é referência, a gente não deve criticar ninguém por cabelo, por roupa, que às vezes a gente vê dessa forma, a gente, fulano, mas é aquele ali que está dando testemunho da palavra de Deus. É aquele que está pregando, é aquele que está convidando, é aquele que está orando, é aquele que está integrando a pessoa dentro da igreja. E como nós temos feito a respeito disso no Evangelho? Será que nós temos convidado quando temos oportunidade? Será que nós nos sentamos perto de uma pessoa que está chegando na igreja, começamos a fazer a integração daquela pessoa, mostrando a Bíblia, explicando alguma coisa para aquela pessoa? Como isso é importante? Para quê? Para que louvem ao Pai de vocês que está no céu. Nós precisamos ser sal e luz nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.
Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Rompendo em Fé, é o primeiro louvor, e o meu melhor. Fica de pé, irmão, para louvar o nosso Deus. Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia comover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de fazer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia comover o sobrenatural. Vou lutar
saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existe bênção, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, do fruto dessa terra. Oh, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança. Para ser a nossa herança. Hoje seria um dia de nós fazermos o culto lá na praça, mas nós temos a instrumentalidade do nosso irmão Jorge, que sempre vai bem antes lá para poder puxar a luz, para poder trazer a energia para o nosso culto, né? Mas ele não vai estar aqui com a gente hoje também. Então a gente vai estar impossibilitado de estar ali na praça. Nós fazemos aqui, temos um grupo que faz esse trabalho de suprir as nossas necessidades com relação a som, a transporte, e hoje nós não vamos ter o nosso culto na praça, mas não terá problema. Assim que nós tivermos oportunidade, se no primeiro ou no segundo domingo tivermos a possibilidade de realizarmos, nós vamos suprir esse dia que deixamos de estar lá na praça. Então vamos estar orando para que Deus esteja recuperando aí o nosso irmão e também
nos dando a oportunidade de realizarmos esse trabalho de uma outra oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelo culto dessa manhã. Tu possa estar nos dando uma semana abençoada na Tua presença, um dia de paz, um dia de tranquilidade, e que à noite nós possamos voltar a essa casa de oração para prestarmos novamente um culto a Ti. Que esse culto, Pai, que nós prestamos aqui nessa manhã, possa ainda ser prestado muitas vezes através da internet, por alguém que vai acessá-lo, e que Tu possa estar falando a esse coração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.